Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rosa Cavalcante da Silva, sou acadêmica de Letras, Português e Inglês, do 8º semestre, tá? Da Unigran, Universidade da Grande Dourados, tá? Na modalidade EAD. Estou aqui mais uma vez para apresentar a vocês uma aula, tá? Sobre tópicos de literatura, mais precisamente sobre literatura africana ou literatura afro-brasileira, tá? A cadeira dessa disciplina, ela é ocupada pela professora Érica de Assis Pereira Roque, tá? E eu vou apresentar a vocês um poema de uma poetisa muito importante. Ela é contemporânea e ela faz, assim, dos seus poemas, né, ela mostra, né, personagens, poetas da luta contra o racismo, contra a escravidão. Enfim, é um poema muito bonito, espero que vocês gostem. Mahim, amanhã. Ouve-se nos cantos a conspiração. Vozes baixas sussurram frases precisas. Escorre nos becos a lâmina das adagas. Multidão tropeça nas pedras. Revolta. A revoada de pássaros. Sussurro, sussurro. É amanhã, é amanhã. Mahim falou. É amanhã. A cidade toda se prepara. Malês, bantus, jejes, nagôs. Vestes coloridas resguardam esperanças. Aguardam a luta. Arma-se a grande derrubada branca. A luta é tramada na língua dos orixás. É amanhã, amanhã. Sussurram malês, bantus, jejes, nagôs. É amanhã. Luzia Mahim falou. Cadernos Negros, Melhores Poemas, página 104. Bom, esse forte poema, ele foi escrito pela poetisa brasileira, tá? Miriam Alves, tá? Miriam Alves, uma poetisa brasileira negra, tá? Que retrata a luta, né, do povo negro aqui no nosso país, tá? Vamos ver aqui um pouquinho sobre ela. Bom, essa é a nossa poetisa estudada, Miriam Alves, tá? Miriam Alves, ela nasceu no dia 6 de novembro de 1952 em São Paulo, tá? Ela é atualmente uma das vozes mais importantes da cultura afro-brasileira. Ela é integrante do coletivo Quilombô de Literatura e faz parte do grupo de poetas negras, né, poetisas negras, que estão inseridas nas publicações dos Cadernos Negros, né, de 1982 a 2011. Já foi traduzida para antologias americanas, alemãs e britânicas. Ela começou a escrever muito pequena ainda, aos 11 anos de idade, tá? Na década de 80, passou a integrar o Quilombô de Literatura, né, que é responsável pela produção dos Cadernos Negros. Ela apresenta seu primeiro poema na edição número 5 da publicação em 1982. Dona de uma retórica contundente e ávida pela exaltação das raízes negras, os seus textos passam a ser tratados como pela militância pela cultura afro-brasileira. Então podemos ver que a autora, ela é uma militante, né? E desde muito novinha ela traz em seus poemas, em seus escritos, né, a luta, né, do povo negro aqui no nosso Brasil. E quem é essa personagem que ela trouxe nesse poema? Quem foi essa personagem tão importante para a nossa história, tá? Luísa Mahim. Quem foi Luísa Mahim, tá? E a gente viu aí vários relatos nesse poema sobre um acontecimento muito importante, né, na nossa história, que foi a Revolta dos Malês. Então vamos estudar um pouquinho quem foi Luísa Mahim e um pouquinho sobre a Revolta dos Malês. Bom, podemos ver aqui, ó, Luísa Mahim. Aqui tem uma gravura sobre ela, né, no site Wikipedia. Enfim, vamos lá. Não se sabe ao certo em que momento ela nasceu, tá? Mas assim,
talvez ela tenha nascido no início do século XIX, mais ou menos em 1812, por aí. Ela foi uma personagem histórica de existência controversa. Ela foi uma ex-escrava de origem africana, radicada no Brasil, que teria tomado parte na articulação dos levantes de escravos que sacudiram a província da Bahia nas primeiras décadas do século XIX. Tá? Vamos ver aqui traz como filho Luiz Gama. Então, possivelmente, Luísa Marim foi mãe do poeta também, né, do poeta abolicionista Luiz Gama. Então, ele trouxe no seu DNA essa avidez, né, pela luta contra a escravidão, né? Vamos ver aqui um pouquinho sobre a história dessa personagem tão peculiar, tão bonita, tá? Sua origem é incerta, não se sabe se ela teria nascido na Costa da Mina, na África. Essa Costa da Mina, ela hoje em dia seria a região ali do Benin, tá? Membro do povo Mai, de onde desse sobrenome, Luísa Marim comprou sua alforria em 1812. Livre, tornou-se quituteira em Salvador. Ela teve um filho, o poeta abolicionista Luiz Gama, que a descreveu como uma mulher baixa, magra, bonita, de dentes alvíssimos, como a neve, altiva, generosa, sofrida e vingativa. Ela é forte, né? Então é o seguinte, como ela se tornou quituteira e ela veio da costa do Benin, né, essa costa da Mina, hoje seria ali na região do Benin. Essa região do Benin, ali Benin, Nigéria, são países de maioria muçulmana. Então, a Luísa esteve envolvida na articulação de todas as revoltas e levantes de escravos que sacudiram a província, a então província da Bahia, certo? Olha, que interessante. De seu tabuleiro eram distribuídas as mensagens em árabe, através dos meninos que pretensamente com ela adquiriram quitutes, tá? Ela esteve envolvida na revolta dos malês, na Sabinada, e, enfim, e outros levantes. Bom, então sabemos que Luísa Marim, ela foi uma escrava, né? Ela comprou a sua própria alforria e foi virar quituteira. Como os negros que vieram de algumas regiões da África, Benin, Costa do Marfim, Nigéria, enfim, eles professavam a fé islâmica, da qual eu também professo. E qual que era o diferencial desses escravos? Eles sabiam ler, tá? Eles sabiam ler e aí eles trocavam mensagens em árabe, porque a língua, né, do nosso livro sagrado, a língua do Alcorão é a língua árabe. O Alcorão foi revelado em árabe. E esses escravos que vieram dessas regiões, eles sabiam ler e escrever. Tanto é que eles eram conhecidos, né, como os escravos de casa, né? Eles trabalhavam, né, no comércio, ajudavam no comércio, nas casas, porque eles sabiam ler. E aí, Luísa Marim, uma dessas escravas, passava mensagens em árabe para esses meninos. E esses meninos, né, que comprariam seus quitutes, né, foram levando para os outros escravos e tudo, até que surgiu esse levante, né, essa revolta, a revolta dos malês. E o que foi essa revolta? Vamos ver só mais um pouquinho. Bom, abre uma outra página aqui também, tá? Falando sobre a revolta dos malês. Durante as primeiras décadas do século XIX, várias rebeliões de escravos explodiram na província da Bahia. A mais importante delas foi a revolta dos malês, que ela foi uma rebelião de caráter racial contra a escravidão e a imposição da religião católica, que ocorreu em Salvador
em janeiro de 1835. Nessa época, a cidade de Salvador tinha cerca da metade de sua população composta por negros, escravos ou libertos, das mais variadas culturas e procedências africanas, dentre as quais, né, a religião islâmica, certo? Foram eles que protagonizaram a rebelião, conhecida como Malês, tá? Esse termo, ele vem do idioma Yorubá, tá? E ele o que significa Malê em Yorubá? Significa muçulmano, tá? E eles sabiam ler e escrever, tá? O árabe. Era chamado por negros de ganhos, tá? Eles tinham mais liberdade que os negros da fazenda pelo fato deles saber ler e escrever. Bom, então como podemos analisar brevemente aqui, essa revolta ocorrida na Bahia, ela tinha o caráter religioso, tá? Na verdade racial. E eles buscavam a abolição da escravatura e principalmente a não imposição da fé cristã católica. Porque como eles já tinham a sua fé, eles queriam exercer o direito de professar a sua fé, né? De não trocar a sua fé. E sabemos, né, historicamente, que houve a imposição da fé cristã católica, né, através dos portugueses, tudo desde a época do descobrimento, certo? Então, resumidamente, essa revolta aconteceu no finalzinho do mês de janeiro de 1835, que na época eles estavam vivendo o final do nosso mês sagrado, que é o mês do Ramadã. O calendário islâmico, ele é diferente, né? Ele acompanha o ciclo lunar. Então, cada ano, né, o calendário, assim, que é composto também por 12 meses, só que não acompanhamos o calendário solar, digamos assim, é o calendário lunar. Então, há uma diferença, né, de ano para ano, de uns 10 dias mais ou menos, de cada ano, de mês a mês, tá? Então é o seguinte, o Ramadã, todo mundo conhece como o mês do jejum, mas ele é o 9º mês do calendário islâmico e ele tem, foi nos orientado, né? O anjo Gabriel veio para o nosso profeta Muhammad, tá? Que a paz de Deus e as bênçãos estejam sobre ele, e nos ordenou a realização do jejum nesse mês sagrado. Então eles viviam, né? Este ano vai começar no início de abril, o mês do Ramadã. E na época, em 1835, em janeiro, eles estavam vivendo o final, né?